paz do Senhor, amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Que satisfação ter você aí do outro lado, para nós cultuarmos a Deus. Hoje, dia 15 de agosto de 2020, nós não podemos estar presente no templo para cultuarmos a Deus. Temos que respeitar o decreto municipal, o decreto estadual. Enfim, na verdade, nós temos que expressar desta forma também o nosso cuidado com os nossos próximos, né? Com as pessoas que amamos, com todo cidadão. A preservação também faz parte de nossas vidas cristãs. Enfim, meus amados, sem muita demora, eu peço que você, neste mesmo momento, você que está conosco participando dessa sala de vídeo, imediatamente pelo teu celular, pelo teu notebook aí, você comece a compartilhar. Compartilhe essa sala de vídeo agora, nesse instante. Manda para os teus contatos aí às dezenas. Por que não falar até às centenas? Convide as pessoas a participar conosco deste culto. Diz que Deus quer falar com esta pessoa uma palavra especial. Eu quero começar orando em teu favor. Mas pedir também você nos comentários, faça comentário para edificação. Amém? Às vezes, não tenha temor não tenha medo disso. Às vezes a pessoa tem aquele quesinho de dar uma alfinetada em A, B ou C. Esse não é o propósito. As pessoas, os cristãos, eles buscam edificar. Qualquer que tenta trazer qualquer transtorno, ele não está juntando, ele está espalhando. Quem não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim, diz o Senhor. Então venha nos ajudar, inclusive nos comentários. E se você tiver alguma necessidade do qual você queira uma oração ou até mesmo uma conversa privada, deixa o teu contato ou então faz um pedido de oração em que nós entramos em contato com você para nós estarmos intercedendo em teu favor, da tua família, ou até mesmo uma visita com todo cuidado dentro da restrição. Amém? Vamos orar? Senhor bendito, nós colocamos todas as pessoas que estão agora conosco nesta sala de vídeo, nos seus lares, Senhor Deus, junto às suas famílias, seus entes queridos, onde eles estiverem, Pai. Que o teu Espírito Santo esteja operando, cura, libertação, especialmente, Pai, salvação. Pai, nós oramos, agradecido pela tua misericórdia, no nome de Jesus. Amém. Meu querido, você também está convidado a participar dos nossos cultos presenciais. Deixa eu explicar. Assim que voltarmos, assim que o decreto for suspenso, nossos cultos, a igreja aqui na Vila Antunes, Rua Xingu, número 125, Vila Antunes, cidade de Cajati. Amém? Eu sou o pastor Eli Novaes Guilherme, tenho a satisfação de servir a Cristo. 30 anos servindo a Cristo. Glória a Deus por isso. Minha alma foi salva em Cristo Jesus. Amém? Eu já te convido a abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus. A minha Bíblia já está aberta no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 8. Eu vou procurar ser quase nada formal, tá? Nada litúrgico aqui, com bastante liberdade. Então, você poderá também participar, pegar a tua Bíblia, chamar aí teu filho, filha, pai, mãe, visitante na tua casa. Opa, um pouquinho de cuidado com visitar ou ser visitado, né? Mas vamos lá, abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 8, verso número 5. Assim que Jesus entrou em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião implorando: Senhor, o meu criado está em casa paralítico e em terrível sofrimento. Disse-lhe Jesus: eu irei curá-lo. O centurião, porém, respondeu: Senhor, não sou digno de receber-te sob o meu teto. Dize somente uma palavra e o meu criado será curado. Pois eu também sou homem sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens, digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. Digo ao meu criado, faze isto, e ele o faz.
ao ouvir isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Maravilha, né? O Senhor Jesus elogiou presencialmente a presença de todos que estavam ali. Jesus elogiou a fé de um homem não judeu, não israelita. Isso eu acredito que deve ter sido uma cutucada, um choque tremendo ao coração daqueles que ouviam a Cristo, que seguiam a Cristo, e que talvez, né, se sentissem os portadores da palavra de Deus, os que são exemplos de uma vida em Deus. Mas ao momento que Jesus elogia a fé daquele centurião, pois Jesus diz que não encontrou em Israel tanta fé como aquele centurião, eu posso dizer assim que aqueles judeus, aqueles israelitas, religiosos ou não, que seguiam a Cristo, acabaram se sentindo até um tanto ofendidos. Mas deixa eu falar a respeito dessa ofensa. Na verdade, o que ofende a Deus é a ausência de fé. Hebreus capítulo de número 11, verso de número 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Deve ter causado estranheza às pessoas que estavam ao lado de Jesus, ver Jesus elogiando alguém que não tinha uma postura física, posso assim dizer, trajando uns trajes diferenciados, como muitos deles usavam, para demonstrar vida digna de Deus. Mas o que é uma vida digna de Deus, senão uma vida de fé? Lá em Hebreus 10, 28, dali à frente diz que o meu justo viverá pela fé. Ele não deve ter um ato de fé. Ele deve viver pela fé. Viver da fé. Viver na fé. Às vezes as pessoas têm um ato de fé. Mas falando a respeito do testemunho desse centurião, ele não diz ter um ato de fé. Ele tem uma vida de fé. Ele diz, olha, a fé é como se ele estivesse falando, a fé é assim. Eu sou homem sujeito à autoridade e eu digo, e me dizem, vai, eu vou. Me dizem, vem, eu venho. Eu também tenho escravos, eu tenho servos à minha disposição, eu digo ao servo, vai, ele vai. Eu digo ao servo, vem, ele vem. Senhor, eu não sou digno que tu entres debaixo do meu teto. Mas se falares uma palavra, basta falar uma palavra, o meu servo vai ficar curado. Voltando para meditar bem, aquele centurião, ele tinha um servo, um escravo na sua casa, e esse escravo estava enfermo. Ele diz que ele estava sofrendo terrivelmente. E esse centurião estava conduído das enfermidades, do sofrimento do seu servo, e imediatamente sai para procurar ajuda, auxílio, amparo. Ele não foi ao templo, porque provavelmente ele deve ter visto muitas cenas ritualísticas no templo em Jerusalém. Mas ele vai a uma cidade, uma pequena vila, chamada Cafarnaum. Cafarnaum. Ou Kfar, né? Cafarnaum, Vila de Naum, lembrando do profeta Naum. E naquela vila, naquela pequena vila, algo assim, sem muita expressão, uma vilinha, ali ele encontra Cristo. Ele não foi para o templo, ele não foi para Jerusalém, não foi numa cidade mais proeminente, de onde os profetas vieram no passado. Ele vai até uma cidade pequena, uma pequena vila, e ali ele encontra Cristo. Ele diz assim,
mestre, meu filho, meu servo, me perdoe, meu servo está terrivelmente enfermo. E Jesus diz assim, eu vou lá curá-lo. Pronto, para isso foi o suficiente. Eu vou lá curá-lo. Não precisa entrar debaixo do meu teto, não. Manda apenas uma palavra, só diz isso. Diga isso, o que falar vai acontecer. E nós já explicamos, já falamos. Eu falo e meu servo vai, eu falo e meu servo vem. E me dizem, eu faço. Fale apenas. Isso me chama muito a atenção a respeito da fé. Nos dias que nós vivemos, ao reportarmos ao que Lucas, capítulo 18, verso 8 diz, e Jesus fala a respeito dessa passagem, Jesus fala nessa passagem, quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra. Por acaso achará fé na terra? Irmãos, com o aumento do sistema religioso cristão evangélico, parece-me que a cada dia aumentam os números de igrejas, diminui-se, está diminuindo a fé. Mais próximo da vinda de Jesus, menos fé, mais religião. As pessoas têm fé na oração, as pessoas têm fé até mesmo em quatro paredes, acreditam até mesmo se tocar num tijolo da sua igreja vai receber alguma coisa, se tocar até na roupa do seu pastor, se tocar nas vestes, pegar uma toalhinha consagrada, vai acontecer alguma coisa. Ei, quero falar para você afirmar que a Bíblia Sagrada diz, sem fé é impossível agradar a Deus. O que é fé? Fé é simplesmente pôr em prática a palavra de Deus. Fé é apenas simplesmente pôr em prática a palavra de Deus. Quando Jesus disse, vou curá-lo, para ele já era o suficiente. Para aquele centurião já era o suficiente. Ele empenhou a sua palavra. Ele disse, vou curá-lo, para mim já é o suficiente. Compreendeu? Para algumas pessoas, a palavra de Deus não é o suficiente. Existem pessoas que pensam que quanto mais orar, mais ele repetir aquela oração, mais próximo ele está de receber. Quanto mais pessoas eu colocar para orar por mim, a probabilidade de eu receber. Ora, meu amado irmão, irmã, a Bíblia Sagrada, Mateus capítulo 6, verso de número 6, ela diz, Jesus está dizendo, não é por muito falar que sereis ouvido. Não é a quantidade de oração que faz você ser ouvido. É a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aí você vai dizer assim, pastor, mas Daniel jejuou durante 21 dias. Ele estava numa consagração a Deus. Já abriu o texto lá? Hein? Daniel capítulo de número 10. Bem no verso de número 12, eu vou abrir aqui para que você possa também meditar comigo. Eu já estou abrindo aqui Daniel capítulo de número 10 e você vai perceber que o anjo Gabriel, que vem até Daniel, diz assim, Daniel, no princípio das tuas orações eu fui enviado. Quando você dobrou o teu joelho, na primeira oração, quando você dobrou o teu joelho para falar e se humilhar diante de Deus, eu fui enviado. Daniel 10, verso 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Quando que foi? Pastor, 21 dias Daniel orou. Daniel orou 21 dias, mas se você ler o texto, havia uma batalha espiritual tremenda nas esferas espirituais. Mas a oração de Daniel foi ouvida no primeiro dia. Quando que foi ouvida a oração de Daniel? No primeiro dia. Repete isso. Quando que a tua oração foi ouvida por Deus? Quando você colocou fé nela. Quando você orou, não fé na oração. Melhor falando, melhor aqui corrigir, né? Antes que você pense errado. Marcos capítulo de número 11,
O verso do número 22 diz assim: tende fé em Deus. Isso aborrece profundamente a Deus, porque fé é crer na palavra de Deus. Fé, você precisa compreender que fé é crer que aquilo que Deus falou vai acontecer. No Salmo 127, eu tenho repetido isso várias vezes, inclusive nos cultos presenciais. Salmo 127 diz, acho que, se não me engano, o verso de número 3, não vou abrir agora, mas você pode abrir porque o verso o Salmo 127 é bem curto. O Salmo 127 diz assim: inútil vos será levantar de madrugada, comer pão de dores. O que é? Inútil vos será levantar de madrugada, comer pão de dores, porque aos seus amados ele dá enquanto descansam, dormem. Olha, Deus ordenou ao homem que ele comesse do suor do seu rosto. Mas há pessoas que expressam uma falta de fé em Deus. Muitas vezes ele já trabalhou o suficiente para receber de Deus o seu milagre, mas ele acha que ele tem que trabalhar e ele vai ter que fazer uma hora extra ou horas extras. Está dentro da normalidade as horas extras. Mas muitas vezes no final de semana ele vai ter que fazer um bico, ou no final de semana ele vai ter que sair pelas ruas da cidade catando latinhas, tirando até daquele que só teria isso para viver. Você está dizendo que você não tem fé em Deus para suprir a necessidade da sua casa, do seu lar, com o suor do teu rosto. Amém? Entenda isso. Então aquele centurião, ele expressa uma fé tremenda. E quando foi que aconteceu a cura do seu servo? Quando ele passou pelas 12 portas da graça, quando ele tocou na roupa do homem santo, quando ele pegou a toalhinha banhada de suor da pessoa? Não, quando ele teve fé. E a fé ele teve no instante que ele falou com Jesus: mestre, ele primeiro foi até Jesus. E quando ele recebe a palavra de Jesus, eu vou curá-lo, pronto, para ele é o suficiente. Deus empenhou a sua palavra. Isaías capítulo 55, a Bíblia Sagrada diz que assim como a chuva desce das nuvens, irriga a terra, e não voltará para a nuvem sem cumprir aquilo para a qual ela foi enviada, assim será toda a palavra que sair da boca do Senhor. Ela não voltará para o Senhor sem cumprir aquilo para a qual ela foi enviada. O próprio Salmo 107, o verso de número 20, está descrito assim: enviou a sua palavra e os curou, os sarou, libertou-os de todos os seus temores. Eles foram curados pelo quê? Porque tinham uma serpente numa haste de metal? Porque tinham um ídolo? Porque tinha uma profetisa que falava isto, aquilo ou outro? Tem pessoas que acreditam mais do que uma suposta profetisa fala, do que a palavra de Deus diz. O Senhor enviou a sua palavra e nós devemos crer nas promessas dele. Onde está escrito, na palavra de Deus está descrito, então creia. Jesus disse: vou curá-lo. É o suficiente. Nem precisa entrar mais debaixo do meu teto. Como assim? Não precisa entrar debaixo do meu teto, porque eu mando, o meu servo faz. Se o Senhor falou, vai acontecer. Acabou. Isso é fé. Isso é crer, isso está estabelecido na palavra de Deus, no compromisso que Deus tem para com aquele que nele crê. Quando nós lemos em Hebreus 6, verso de número 18, Hebreus 6, verso 18, é impossível que Deus minta. O homem
faz promessas já com a intenção de não cumprir. Quantas pessoas que se comprometeram e até agora não cumpriram? Eu lembro-me uma ocasião que levamos uma pessoa às águas do batismo, a pessoa queria tanto ser batizado nas águas, e nas águas do batismo, por característica minha, do pastor Davi mesmo, meu pai, nós temos por hábito perguntar para a pessoa: é teu compromisso, é de todo o coração que se desce às águas do batismo? A pessoa diz sim. Você se compromete com Deus e com essas testemunhas diante de Deus aqui, de segui-lo fielmente? A pessoa diz sim. Certa ocasião, nós levamos uma pessoa às águas do batismo pela manhã e à tarde a pessoa não mais veio aos cultos e nunca mais voltou para a igreja. Quantas pessoas que fizeram um compromisso com a sua esposa, sua esposa. Quantas pessoas que fizeram um compromisso ao levar o filho para consagrar a Deus, dizendo: eu vou educá-lo na palavra de Deus, mas depois passam a afastá-los, a dar mau exemplo. Deus não é como o homem. O homem, diz a palavra de Deus, seja o homem mentiroso, mas Deus é verdadeiro. Aquele centurião creu na palavra de Jesus. Jesus disse: vou curá-lo. Pronto. Deus disse. Deus falou. A palavra de Deus descreve isso. A palavra de Deus diz: nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. Amém. Passarei contigo pelas águas, pela água, passarei contigo pelo fogo. Amém, eu creio. Eu vou ficar firme. Falar a respeito de fé e viver a fé tem uma diferença muito grande. Viver a fé é uma diferença muito grande. Entenda. A atitude de fé e uma vida de fé. Por uma atitude de fé, você se achega à salvação. Mas a Bíblia nunca diz para você ter atitude de fé diante de Deus. Diz para você viver pela fé. Nós vamos encerrar aqui a nossa meditação na palavra de Deus. Abra a tua Bíblia, por favor, lá em Jeremias, capítulo de número 1, verso número 12. Já estou abrindo aqui e nós vamos encerrar. Amém? É uma sala de vídeo, é um culto, uma palavra com já aproximadamente 20 minutos de pregação, mas é o suficiente para você entender. Jeremias capítulo 1, verso número 12, diz assim: disse-me o Senhor, viste bem, pois eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. O que Deus falou para Jeremias? Aliás, o Senhor estava dando princípio ao ministério de profeta de Jeremias. Deus mostra para Jeremias uma vara de amendoeira. Apenas isso. O que Deus mostrou para Jeremias? Uma vara de amendoeira. E Deus pergunta para Jeremias: o que você viu? Eu vi uma vara de amendoeira. Pronto. O que você viu, eu vou fazer. O que Deus está falando é que se você retirar algo do que está escrito, Deus não vai cumprir. E se você acrescentar algo do que está escrito, Deus não vai cumprir. Mas aquilo que ele se comprometeu, ele vai cumprir. Amém? O que você viu? Viu uma vara de amendoeira. Sem raiz, sem fruto, sem flores. É isso. Se Jeremias tivesse acrescentado algo, retirado algo, Deus não cumpriria. O Senhor Deus é um Deus atrelado à sua palavra. Eu velo pela minha palavra para cumprir. Quando Jesus disse: eu vou curá-lo, o centurião disse: é o suficiente. Meu servo já está recebendo a cura lá agora. Eu creio. Deus falou. Se apegue à palavra de Deus. Viva pela palavra de Deus. Amém? Vamos encerrar? Pai querido, todos que ouviram esta palavra, todos que aqui cultuaram a Ti, Senhor, recebam cura, libertação, transformação, porque a Tua palavra é o Teu compromisso. Abençoa-vos em nome de Jesus. Amém.
Amém? Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?